Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus, escrevo a vós, amados, para tratar de um assunto que muitos têm torcido em seus corações, a respeito da morte e o que sucede após ela. Em verdade vos digo, como está escrito, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Não vos deixais enganar por doutrinas estranhas que falam de múltiplas vidas, reencarnações e retornos à carne, como se o homem tivesse várias oportunidades de se purificar mediante sucessivas existências. Isto não é o que o Espírito de Deus revelou, nem o que os santos profetas anunciaram, nem o que Cristo nosso Senhor ensinou. A vida que agora tendes é única, e é nela que deveis buscar a salvação. Pois se a vida fosse repetida, que valor teria o sacrifício de Cristo? Para que teria o Senhor derramado seu sangue, se pudéssemos, por nossas próprias experiências, aperfeiçoar-nos de geração em geração? Não, amados. O preço foi pago de uma vez por todas. Cristo, havendo-se oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vede como o plano de Deus é perfeito e completo. O homem nasce, vive e morre uma só vez. E então comparece diante de Deus para receber a justa retribuição de suas obras. Uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Daniel capítulo 12, versículo 2. Jamais ouvistes da boca do Senhor palavra alguma acerca de voltar à vida em outro corpo para acertar erros passados. Pelo contrário, ele disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Não lhe prometeu uma nova vida terrena, mas o paraíso eterno. E eu mesmo, em meu ensino entre vós, disse, ausentes do corpo, presentes com o Senhor. Portanto, quando deixamos este tabernáculo de carne, não voltamos à terra em outra forma, mas vamos diretamente ao encontro de nosso Criador. Não é esta uma esperança gloriosa? Saber que, fim da nossa carreira, receberemos a coroa da justiça, a qual o Senhor, justo juiz, nos dará naquele dia. Ah, irmãos, não vos deixeis seduzir pelos raciocínios vãos dos homens carnais que, rejeitando a simplicidade do Evangelho, buscam refúgio em fábulas e mitos. Afirmam que a alma precisa retornar para aprender, como se o sacrifício de Cristo não fosse suficiente para nos transformar. Mas eu vos pergunto, é pela nossa própria experiência que nos salvamos, ou é pela graça mediante a fé? Se pela graça somos salvos, então não é por obras, para que ninguém se glorie. E mais, se houvesse reencarnação, onde estaria o temor do juízo vindouro? Pois muitos diriam, se eu falhar agora, terei outra chance depois. Assim, negligenciariam a salvação tão grande que nos foi oferecida. Não, amados. O tempo da salvação é hoje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Pois não há outra oportunidade depois da morte. Não há volta. Não há segunda vida. E não é esta uma boa notícia? Porque se nossa esperança estivesse em retornar a esta terra, em sofrer novamente as dores do corpo, as tribulações, as lágrimas, que esperança teríamos? Mas, sabendo que temos uma pátria celestial, uma cidade preparada pelo próprio Deus, nos alegramos e seguimos firmes. E quanto àqueles que falam de crianças que morrem cedo, de pessoas que sofrem injustamente, digo-vos, Deus é justo, e Ele julgará cada alma segundo a sua luz e entendimento. Nenhuma injustiça haverá no seu julgamento. Nenhuma lágrima será desprezada. Nenhum sofrimento será ignorado. Não precisamos de muitas vidas para que Deus nos trate com justiça. Em uma única vida, Ele é capaz de moldar-nos, disciplinar-nos e, finalmente, glorificar-nos. Quantos, num instante de fé genuína, num clamor sincero, encontram misericórdia eterna? E quantos, tendo vivido longamente, endurecem seus corações e se perdem? Não é o tempo, nem a repetição das existências que transforma o homem.
É o toque da graça. É a ação do Espírito. Por isso, amados, exorto-vos, aproveitai bem o tempo. Reme o tempo, porque os dias são maus. Vivei com um propósito. Vivei com temor e tremor. Vivei como peregrinos e forasteiros nesta terra, pois nossa cidadania está nos céus. Não vos apegueis a esta vida, como se nela estivesse a vossa esperança. Porque, em verdade vos digo, a nossa esperança está em Cristo, que nos levará para junto do Pai, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Quanto às perguntas que surgem entre vós: mas e aqueles que nunca ouviram falar de Cristo? A resposta é esta: Deus é justo, e a cada um julgará segundo a luz que recebeu. Mas e aqueles que sofrem grandes injustiças? Digo-vos, haverá ressurreição dos mortos e juízo final. Cada lágrima será enxugada. Cada injustiça será corrigida. Mas e os que falham? Para estes, digo, arrependam-se hoje. Busquem hoje a misericórdia de Deus. Pois não haverá segunda chance depois da morte. Cristo não voltará a ser crucificado. Uma só vez se ofereceu, para sempre. E esta oferta é suficiente para vos purificar de todo pecado. Assim, sede sábios. Não deis ouvidos a doutrinas de demônios, que afastam os homens da simplicidade do Evangelho. Se alguém vier a vós pregando outro Evangelho, ainda que seja um anjo do céu, seja maldito. Gálatas capítulo 1, versículo 8. E o Evangelho é este, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E ele voltará para buscar aqueles que nele confiam. Portanto, amados, firmes estai, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. Não esperai outra vida para vos santificar. Santificai-vos agora. Não esperai outra oportunidade para amar. Amai agora. Não adieis vosso arrependimento. Arrependei-vos agora. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais. E bem-aventurado aquele servo que for achado fiel. Em conclusão, irmãos, rejeitai toda doutrina que diminua o valor do sangue de Cristo. Toda filosofia que adia a urgência da salvação. Toda mentira que promete novas vidas em vez de uma nova vida em Cristo. Recebei a verdade com fé e simplicidade. Cristo morreu uma vez. Ressuscitou uma vez. E nós viveremos uma vez, para, depois disso, sermos julgados. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação. Vivamos, pois, para Ele. A Ele seja a glória, a honra e o poder, para todo sempre. Amém.